Senhor, sejam bem-vindos à casa do Pai, pode se assentar. Você que está me assistindo pela internet, Deus abençoe a tua vida, que a presença de Deus inunda aí onde você está. Eu creio que algo maravilhoso acontece quando nós estamos adorando ao Senhor, quando nós nos entregamos a Deus por tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Você que pegou o carnê agora, depois você pode dar o teu nome lá só dar o número do carnê para que as pessoas possam anotar, amém? Aqueles que eles não conseguiram pegar aqui, para vocês procurarem lá no point e dar o seu nome lá, amém? O seu número do teu carnê. Nós estamos no ano de Daniel, ano do governo de Deus sobre nós. O ano que Deus nos deu para que a gente pudesse governar a nossa vida, para que a gente pudesse estar recebendo tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, todos os propósitos de Deus na nossa vida. E nós precisamos saber quem nós somos, da onde viemos e para onde nós vamos. Nós precisamos ter certeza disso, porque se nós não tivermos certeza dessas coisas, qualquer pessoa vão querer enganar, vão querer tirar de você a tua fé, a convicção de que você não é a pessoa que você pensa que você é. E nós precisamos ter certeza disso, porque nós estamos debaixo do livro de Daniel, onde ele foi exilado quando ele era jovem, quando ele era ainda um adolescente, para ser ali, ele e os seus 3 amigos, para ser doutrinados em outra língua, para ser doutrinados numa nova cultura, para que eles esquecessem da terra natal, para que eles esquecessem da sua língua, para que eles se esquecessem dos seus deuses, do seu Deus, para introduzir ele em nova cultura, uma nova ideologia, para que eles esquecessem tudo aquilo que eles tinham aprendido. Mas Daniel tinha convicção. Daniel era um rapaz que foi criado e que ele tinha raízes, que seus pais o educaram desde pequeno a ter a certeza de quem eles eram. Eles podiam estar em qualquer lugar do mundo, eles sabiam quem eles eram. Por isso eles obedeciam a Deus e não ao rei. Por isso eles enfrentavam o poderio da Babilônia, Nabucodonosor, Ciro, Dário, Belsazar, todos esses reis. Daniel foi considerado ali o homem de confiança desses reis, porque ele não se dobrava naquilo que ele ali era ensinado naquele lugar, porque ele sabia que o rei dele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Porque ele tinha um Deus, ele tinha um Pai que tomava conta dele. Ele tinha uma paternidade bem resolvida. Ele não era uma pessoa que qualquer um que falasse iria ludibriá-lo. E a gente vê aqui que Daniel sabia disso, e todas as vezes que ele tinha problema na Babilônia, que ele tinha problema com o rei, ele usava o direito de cidadão do céu. Você sabe que você é um cidadão do céu? Você sabe do reino de Deus? Porque uma das coisas que Jesus mais pregou aqui na terra, a única pregação de Jesus, foi trazer o reino de Deus aqui para a terra. A única pregação de Jesus foi ensinar os discípulos a trazer o reino dos céus aqui para a terra. Vocês hoje vão ter recebendo o reino dos céus aqui na terra. E eu entrego as chaves do reino dos céus nas suas mãos. Olha só o que Jesus veio fazer. E ele começou com 12 pessoas. 12 pessoas. E hoje nós somos mais de 2 bilhões de pessoas que somos cidadãos dos céus. Mas nesses 2 bilhões, muitas pessoas não sabem, não têm a certeza daquilo que são em Cristo Jesus. Qual o propósito da sua vida? Qual o propósito que Deus colocou dentro de você? Porque Ele nos fez e nos colocou dentro de um corpo para que a gente pudesse reinar aqui na terra. E nós vamos ver, olha, Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel
orava, e aqui ele estava orando 21 dias. Então me disse, apareceu o anjo a Daniel, e ele então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante ao teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha só, já pensou Deus mandar um anjo e falar isso para você? Eu vim por causa da sua oração. Porque você é um cidadão do céu, e sendo cidadão do céu, você tem o direito, você não é guerreiro, você é um cidadão dos céus. Você tem uma cidadania, e você precisa saber dessa cidadania. Porque desde o princípio, o diabo quis quebrar essa cidadania. Desde o princípio, o diabo tenta enganar as pessoas. Como enganou Adão e Eva, enganou primeiro a Eva, a mulher, e depois Adão entrou ali, também tendo dúvida de quem ele era. E se nós pegarmos aqui, para frente, voltando na Bíblia, você vai voltar em Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todas as alimiares do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Primeira coisa que se pôs foi dúvida. A primeira coisa se coloca na sua mente é a dúvida, se você está certo ou errado. Se a Bíblia é uma historinha, se a Bíblia é só um relato de uma história. Muitas pessoas são crentes e hoje, vocês pregam o Velho Testamento, mas isso foi feito lá para os antigos. Isso foi feito para Moisés, para Elias. Foi feito para vocês, não. Tudo que está na Bíblia é uma promessa de Deus para nós. Você crê nisso? Você crê que é a promessa de Deus na Bíblia para nós hoje? Ele relata para que a gente aprenda. O que ele fez no passado, ele faz hoje. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você crê nisso? Dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. E aqui ele coloca dúvida no coração da mulher. Dúvida naquilo que ela era. E quantos jovens nossos hoje estão perdidos, porque se coloca dúvida naquilo que eles são. Jovens, todas as pessoas, você tem que ser livre, você tem que viver a vida. O que você fica perdendo tempo? Porque se você faz parte de um reino, todo reino tem as suas leis, e as suas leis têm que ser cumpridas. Se você está aqui no Brasil, você tem que cumprir as leis brasileiras. E nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. E qual a lei que nós devemos seguir? A Bíblia nos ensina todas as coisas. A primeira dela é santidade. Nós precisamos ter santidade. Buscar a santidade a cada dia na nossa vida, para que sejamos cumpridores da lei. Porque uma das coisas que Daniel tinha era a convicção de quem ele era e que ele tinha que cumprir. Quando ofereceram tudo para ele, dentro de um palácio, um jovem que podia ter de todas as coisas, do melhor, ele resolveu falar, eu não quero isso, eu não quero me contaminar com esses manjares, eu não quero me contaminar com essas coisas, eu vou me abster disso. Eu continuo sendo fiel a Deus. E às vezes nós não somos fiéis a Deus, porque quando oferece os manjares do mundo, nós aceitamos esses manjares. E nós deixamos esses manjares entrar dentro de casa. E aí vai destruindo nossos filhos, nossa família. E as pessoas vêm e falam, nossa, o que aconteceu com a minha família? Você foi aceitando os manjares que são introduzidos dia a dia, pratinho por pratinho na sua casa.
através da internet, das mídias, de tudo, o diabo investe pesado para destruir quem você é em Cristo Jesus, para te derrubar da tua identidade, para tirar a tua identidade, para tirar a tua fé, para não saber, para que você tenha dúvida de quem você é. Colocou dúvida no coração da Eva. Olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. Agora vamos ler Gênesis 1, 26. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Vou repetir, façamos o homem à nossa imagem. Eva já era igual a Deus, mas ela perdeu essa identidade. Façamos o homem à nossa imagem. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eva perdeu, e nesse capítulo 3 que eles perdem, eles entregam o domínio que Deus tinha colocado nas mãos do homem, para dominar a terra. Eles entregam e falam, nós queremos ser independente dos céus. Nós queremos tocar a nossa vida aqui. Nós não queremos mais os céus. Então eles resolveram ser independente dos céus. Assim como o Brasil, que foi colônia de Portugal. Por isso nós falamos o português. E um dia proclamou-se independente de Portugal. Porque até então quem regia o Brasil era o rei de Portugal. Nós se declaramos independente, nós tivemos a nossa própria dependência. E fizemos aqui, hoje, a democracia. Onde ela que prevalece no nosso país. Mas há uma diferença entre reino e democracia. A democracia, você elege o presidente. Não é? Você vai lá, você pensa, eu também penso que elejo. A gente nem sabe se elege ou não elege. Mas nós pensamos que elegemos o presidente, certo? O povo, o poder emana do povo. Então você elege o presidente. Mas no reino de Deus, é o rei que escolhe o povo. Vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Fala, eu sou escolhido do Rei Jesus, para ser cidadão aqui nessa terra. Foi Deus que me escolheu. Deus que me escolheu aqui na terra. E Deus, Ele tem o domínio de todas as coisas da nossa vida. Ele tem o domínio aonde nós estamos. Ele sabe aonde você está, sabe onde eu estou, sabe aonde você, em qualquer lugar, Ele sabe aonde você está. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra e Ele está sobre os justos. Falei, eu sou justos e os olhos de Deus estão sobre mim. O meu governo sabe aonde eu estou e Ele está me protegendo, me guardando e livrando de todo o mal. Você crê nisso? Porque quando você sai do país, a primeira coisa que eles te pedem é um passaporte, na qual eles vão carimbar e vão falar, para onde você vai? O teu governo quer saber para onde você vai. Vou para a Alemanha, vou para a Inglaterra, vou para qualquer lugar aí. Eles carimbam. E quando você chega num país, ele fala, para onde você vai ficar? Porque aquele governo quer saber onde você vai ficar. Se você tem passagem, se você tem hotel, se você tem dinheiro para permanecer naquele país, eles querem te controlar. Agora o nosso governo também, o governo de Deus sabe aonde eu estou. Ele vai saber o que eu preciso, você crê nisso? Porque se eu sou cidadão dos céus, eu tenho direitos e privilégio de ter a cidadania dos céus nas minhas mãos. Mas nós precisamos ter convicção disso. Porque como eu falei, olha só, o diabo desde lá do começo, ele tenta tirar quem o homem é. Tirar a sua identidade principal. Tirar da sua língua pátria. De tirar
a sua identidade, a sua cultura. Porque quando o homem cai, ele perdeu o governo, ele perdeu o país, ele perdeu todas as coisas que Deus tinha preparado para a vida deles. E agora, como nós vamos restaurar tudo isso? Deus bola um plano para que o homem seja restaurado, resgatado. Depois de 4.000 anos vem Jesus Cristo, o segundo Adão, para nos restaurar. Para falar, olha, eu trago o reino dos céus aqui da terra. Lembra lá atrás, 4.000 anos atrás, fizemos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E colocamos para que eles dominassem a terra, para que eles multiplicassem a terra, para que eles povoassem a terra. Mas eles entregaram na mão de quem? De Satanás. Porque olha só, nós vamos ler João capítulo 1, versículo 1 em diante. Porque Jesus também foi tentado, assim como Adão foi tentado, Eva foi tentado, Jesus foi tentado. Nós somos tentados todos os dias, para que a gente perca a nossa identidade, para que a gente seja ludibriado com as coisas que o mundo nos oferece. Quando as pessoas começam bem na igreja, acreditando quem eles são, Jesus é a principal coisa da vida deles. Jesus é aquilo que eles têm de melhor na vida deles. Quando eles recebem Jesus, eles falam, nossa, encontrei algo maravilhoso. Mas o mundo vem e vai te tirando pouquinho a pouquinho. Quantas pessoas vêm, são libertas das drogas, do vício, da bebida, da prostituição, da pornografia, e de repente começam a voltar a tudo isso, porque o diabo fala, ei, você está perdendo tempo. Se for jovem, você é muito jovem para estar numa igreja. E vai falando, será que tudo isso é verdade? Será que você realmente é filho de Deus? Será que você é cidadão do céu? E é isso que o diabo sempre faz na nossa vida. E não foi assim com Jesus, mas Jesus tinha certeza de quem ele era. Jesus sabia quem ele era. E João declara isso em 1 João. É João, o Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Porque uma das coisas que o diabo usa é a ignorância, que é as trevas. Mas Jesus veio para tirar a nossa ignorância. Conhecereis a verdade vos libertará. E olha só o que ele fala aqui, olha, resplandeçam as trevas. Então quando você aceita Jesus, os teus olhos se abrem, você não está mais em trevas, você não está mais na ignorância. Aquele que aceita Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Fala, eu sou livre em nome de Jesus. Eu tenho a liberdade de escolha, ninguém vai poder me enganar. Jesus aqui estava se declarando, olha só. E outra, no versículo, no 12, 1:12. A vida era a luz dos homens, e a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não compreenderam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fala, eu tenho o poder de ser chamado filho de Deus, porque eu creio em Jesus Cristo. Eu tenho certeza de quem eu sou em Cristo Jesus. Eu vim dos céus, eu sou um ser celestial. Você pode declarar isso? Fala, eu sou um ser celestial. Eu não vim do macaco, eu não vim de uma explosão, eu vim dos céus. E para os céus eu vou voltar. Lá é a minha pátria. Eu anseio por isso. Nós vamos aprender isso. O poder de ser chamados filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Fala, eu nasci de Deus, eu sou nascido de Deus. Deus nos fez carne, soprou o seu Espírito sobre nós, e nós nos tornamos alma vivente. O próprio sopro de Deus está dentro de mim. Você já imaginou isso? Quantas pessoas esquecem disso?
que Deus soprou dentro de você o que Ele tinha de melhor, o que estava dentro dele, o que estava dentro de Deus. Ele falou: eu vou abençoar esses seres humanos, eu vou soprar aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim, eu vou dar vida para eles. Nós temos o dom da vida. Não deixe que o diabo roube aquilo que Deus já fez em você, tudo aquilo que você foi projetado, todos os projetos da tua vida. Como o pastor Robson falou aqui, não estou barganhando, isso aqui não é uma chave de barganha, mas é uma decisão minha. Porque quando Deus, eu não estou provando Deus, eu estou provando a mim mesmo o que eu faço com o meu dinheiro. Quando eu dou dízimo e oferta, eu não estou movendo o coração de Deus. Deus não precisa do meu dízimo nem da minha oferta. Eu que preciso provar para mim mesmo que eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E por eu ter essa convicção, Senhor, tudo que é meu é seu. E quando você entrega, Deus retribui, Deus te devolve isso. Mas quantas pessoas não acreditam até hoje, estão dentro da igreja, tem cargo dentro da igreja e nunca foram dizimistas e ofertantes, porque acham que só tendo cargo dentro da igreja já estão servindo a Deus. Já estou dando meu dízimo para Deus. Você nunca entendeu quem você é, e você nunca entendeu quem Deus é na sua vida. Porque se eu tenho confiança em alguém, eu confio nele que nem Daniel confiava. Eu não confio em Nabucodonosor. Eu não vou guerrear contra um império babilônico, sírio, persas, os medos, os gregos. Não vou ter condição. Sou um homem só, mas eu sou cidadão do céu e tenho direito. Então eu vou usar aquilo que eu tenho direito. Se você vê alguém roubando uma casa na frente, hoje é muito difícil, mas antigamente, quando teus vizinhos eram mais unidos, você ligava para a polícia. Você não vai brigar com... tem alguém aqui, dá para você mandar a polícia aqui? Por quê? Porque eu sou cidadão brasileiro e tenho esse direito. A polícia vem, ela vai lutar por você. Quando nós dobramos nosso joelho, Daniel tinha essa convicção, que quando ele dobrava o seu joelho, ele sabia que o socorro vinha dos céus. Podia demorar, como aqui demorou 21 dias. Daniel orou 21 dias. Mas quando o anjo chegou, falou assim: olha, Daniel, muito amado é você, Daniel. Desde o primeiro dia, Deus já me mandou, vai que Daniel está pedindo socorro. Vai! E ele encontra uma guerra espiritual. Os demônios brigando e não deixando o anjo descer para abençoar Daniel. E aí, ele pede socorro. Vem quem? O anjo Miguel. Abre caminho. O anjo desce para abençoar Daniel. Hoje tem anjos aqui que querem tocar em você hoje aqui, porque Deus já deu ordem para te abençoar hoje, porque você é um cidadão dos céus, você está sobre o governo de Deus. Dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Fala: eu creio em quem eu sou em Cristo Jesus. Eu creio em quem eu sou em Cristo Jesus. Amém? Olha só. E Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre vós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Jesus sabia quem ele era. Ele não duvidava que ele era filho de Deus. Ele veio mostrar a nós que somos filhos de Deus. Você crê nisso? E como eu falei, até Jesus foi tentado. Até Jesus foi tentado. Imagina nós, seres comuns, mortais aqui na terra, se você não é tentado todos os dias a duvidar de quem é Deus. João Batista batizou Jesus. João Batista batizou Jesus. João Batista estava batizando e de repente Jesus chega e fala: este é o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus. Ele abençoa, batiza Jesus. A pomba desce e fala: este é o meu filho amado.
vocês foram batizados com água, esses vão se batizar você com fogo, com o Espírito Santo de Deus. Eu não consigo nem amarrar as sandálias dele. E Jesus falou que João Batista foi o maior profeta na terra, um maior profeta. E ele fala assim: olha, eu para Jesus não consigo nem amarrar. Mas quando ele estava para morrer, que ele declarou lá que o rei estava em pecado, e a cabeça dele estava a prêmio, ele estava no calabouço. E quando os discípulos de Jesus chegaram lá, os seus discípulos chegaram, a primeira coisa que ele fala: ei, será que aquele era Jesus mesmo? Será que era Jesus? Será que aquele era o Jesus que a gente esperava, o Messias que a gente esperava? Aí Jesus fala para os discípulos: vai lá e fala que os mortos ressuscitam, que os enfermos são curados, que os paralíticos estão andando. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Você pode ter dúvida, mas não deixe que essa dúvida domine a sua vida. João Batista se entrega e ele é morto, decapitado. Mas ele soube que ele batizou Jesus Cristo. Creia nisso. Por maior dificuldade que você possa estar passando, por maior problema que você possa ter, não deixe que o diabo coloque dúvida na sua vida. Quantas pessoas, quando perdem um relacionamento, ficam duvidando e às vezes se entregam a outro relacionamento, sem orar a Deus, sem ter um direcionamento de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: não queira ficar com pessoas que Deus tirou da tua vida. Não fique com pessoas que Deus tirou da sua vida, porque às vezes nós queremos ficar com quem Deus já tirou da nossa vida, e nós queremos estar lá, alimentando. A palavra de Deus diz: não dê pérolas aos porcos. É forte, mas nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Eu sou filho amado de Deus. Eu tenho uma cidadania. Eu tenho uma cidadania. Daniel orava. E ali, quando ele chega: eu vim por causa das suas palavras. Já pensou? O próprio Deus mandar esse recado para você: eu vim por causa da sua oração. Eu vim por causa de você. O teu socorro já foi dado no primeiro dia que você pôs a orar. Mas às vezes a briga, a gente não vê, mas a briga aqui, celestiais, para que essa bênção não chegue até você. Não desista de orar. Não desista de estar na presença de Deus. Seja fiel ao Senhor como Daniel foi. E não há Nabucodonosor, Sírio, Dário, Belsazar que vão destruir a sua vida. Nem vão destruir quem você é em Cristo Jesus. Você nasceu para reinar. Você nasceu para ter o domínio. O homem entregou lá atrás, mas Jesus veio para nos recuperar, para nos restaurar, para fazer de cada um de vocês um rei. Por isso que Jesus é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você nasceu para reinar. Você tem um reino, a sua casa, a sua vida. Você tem que aprender a dominar isso. Você precisa aprender que você é um cidadão dos céus, que as outras pessoas e o mundo não pode te obrigar a fazer o que você não é para fazer. Se você não comprar aquilo que você depois não vai conseguir pagar, então você fica endividado e acha que o diabo está te atrapalhando. Não, é que o diabo coloca dúvida na sua mente, para que você gaste mais do que você ganhe. Mas você pode ter esse domínio. Jesus foi para trazer o reino dos céus aqui para a terra. Nós estamos aqui, vivendo aqui, mas não somos daqui. Eu posso ir para os Estados Unidos, ficar lá, mas eu não sou cidadão dos Estados Unidos. Eu estou no... Nós temos aqui a Maria Esther, que é peruana. Ela é do Peru, ela não é do Brasil. Ela está aqui,
mas ela é do Peru, não é daqui. Maria Cândida é de Portugal, pastora Maria Cândida, de Portugal, certo? Ela é cidadã portuguesa, mas ela está aqui. Você está nesse mundo, mas Jesus falou: eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas eu espero que o Senhor os livre do mal, porque eles não são desse mundo. Eu não sou desse mundo, eu sou celestial, eu tenho uma nova pátria, e eu vou voltar para ela. Essa pátria tem uma língua. Jesus falou: todos aqueles que creram em mim, esses sinais seguirão, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão, falarão em novas línguas. Que línguas são essas? As línguas celestiais, porque o apóstolo Paulo fala: quem fala em línguas, o céu entende. Você que fala em línguas, você pode falar em línguas agora? Porque o céu já está entendendo aquilo que você tem uma nova língua. Essa língua é portuguesa. Se nós for para a França, tem o francês. Mas nós que somos dos céus, temos a nossa língua, a língua pátria, que você vai falar em nome de Jesus. Você crê nisso? Dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Aplauda mais forte ao Senhor. Olha só, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo de 1 ao 13 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e determinados eles, teve fome, e disse-lhe o diabo, olha só, o que disse o diabo a Jesus: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, para duvidar de Jesus. Mas Jesus sabia quem ele era. Fala: eu sei quem eu sou, ninguém mais vai me enganar em nome de Jesus. Se tu és filho de Deus, pega essas pedras e transforme em pães. E Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Olha só, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, olha só, que eu falei lá atrás, o que o homem fez, entregou todo esse reino na mão do príncipe das trevas, Satanás. Dar-te-ei a ti todo este poder e esta glória, porque a mim me foi entregue. Quem entregou? Adão e Eva entregou na mão de Satanás todo esse domínio. Então ele podia oferecer para Jesus: e dou a quem eu quero, portanto se tu adorares, tu será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Daniel fez isso quando não se curvou diante da estátua do rei Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abdenego, aliás, foi Sadraque, Mesaque e Abdenego que não se dobraram à estátua de Nabucodonosor. E quando falou: olha, se vocês se dobrarem, vocês vão estar livres, pode se dobrar, ajoelha aí. E eles falaram: o quê? Não é você, rei, que vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas, se Ele não quiser, eu não vou me dobrar. Jesus está falando a mesma coisa aqui. Diabo, só a Deus eu adorarei, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus.
Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Jesus deu o poder de todos aqueles que crerem de serem chamados filhos de Deus. Você pode levantar a tua mão e declarar isso: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E olha só: adorarás ao Senhor teu Deus e Ele servirá. Levando também a Jerusalém, pôs sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Aos seus anjos acerca de ti, te guardem e te sustenha nas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo de toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus sabia quem ele era. Jesus veio trazer para mim e para você o reino dos céus aqui para a terra. Você é um cidadão celestial. Você tem aí dentro de você o sopro de Deus na sua vida. Olha só, se nós pegarmos aqui agora, que Jesus veio restaurar todo o reino, veio restaurar as leis, a Constituição, os valores, a cultura e a cidadania. Jesus, quando ele trouxe o reino dos céus, ele veio restaurar o seu reino, o seu governo, as suas leis, a Constituição, os valores, a cultura e a cidadania. Ele veio restaurar tudo isso. O que hoje estão tentando fazer? Tirar a nossa cultura, introduzir uma nova ideologia. Mas nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. O mundo inteiro se levantou contra nós hoje, porque eles querem acabar com a cultura judaica. E a cultura judaica somos nós hoje, que acreditamos em Jesus Cristo, que acreditamos no único Deus, o Deus de Israel, onde somos mais de 2 bilhões de pessoas hoje. E eles querem exterminar com isso, porque nós somos livres e nós não estamos aí cegos espiritualmente. Nós somos aqueles que estamos aqui de resistência. Você é a resistência hoje. Nós somos a resistência hoje. Porque não é só o Brasil, o mundo inteiro quer trazer uma nova ideologia, uma nova forma de você pensar, apagando aquilo que você é, apagando a sua cultura, a sua língua, os seus costumes, as suas leis. Nós temos a nossa Constituição, é a Bíblia. A Bíblia nos diz tudo o que podemos fazer, tudo o que nós somos, tudo o que nós podemos está na Bíblia. E eles querem acabar com isso. Desde o começo, quando a Bíblia foi escrita, todos tentam destruir a Bíblia. Mas a maioria das pessoas que estão tentando destruir a Bíblia, quando eles vão analisar, na metade do caminho, eles veem que a Bíblia tinha razão. Porque a Bíblia não é uma história. Ela é a boca de Deus. Ela é a palavra de Deus. E ninguém pode tirar essa cultura de mim e de você, da nossa família, porque estão investindo pesado nisso. Mas Daniel resistiu. E nós somos a resistência. Você crê nisso? Fala: eu sou a resistência. Ninguém vai me enganar. Se tu és filho de Deus, fala: eu sou filho de Deus. Eu sou semelhante a Deus. Eu sei de onde eu vim, dos céus, e eu sei para onde eu vou, para os céus. Você crê que você vai para os céus? Dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao país, ao nosso Pai. Olha só em Hebreus capítulo 11, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: todos esses homens morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos, que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Nós buscamos uma pátria. Você não é eterno aqui. As pessoas pensam que são eternas aqui.
Pessoas que vivem pensando que são eternas. Têm o poder na mão e acham que vão ter sempre esse poder na mão. Um dia vão morrer. Todos morrem. Rico, pobre, famoso ou não famoso. Todos vão morrer um dia. E eles nem sabem para onde vão. Mas nós buscamos uma pátria. A pátria celestial. E Jesus está às portas por tudo que a gente está vendo. A gente achava que a pandemia ia acabar, mas você vê que está piorando. Os vacinados estão sendo contaminados de novo. As pessoas não sabem o que mais fazem. Porque Deus fala, confundirei os sábios. Confundirei os sábios. Confundirei a ciência deles. Mas nós conhecemos a verdade nos libertou de tudo. Creia, Deus vai te sustentar na Babilônia. Deus vai te sustentar neste mundo em nome de Jesus. Porque você é um escolhido de Deus. Tem muita gente que você precisa alcançar hoje. Muita gente que você precisa pregar o Evangelho hoje. Nós precisamos abrir a nossa boca. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Nós precisamos ter mais coragem, como Daniel tinha, de enfrentar as pessoas. Porque o que o diabo quer, e que todas as pessoas querem, é que acreditam que você não é ninguém. Que você não é ninguém. E você é um cidadão do céu, é um ser celestial, é filho de Deus. Você tem um poder nas suas mãos. Você tem um poder nas suas mãos. E o diabo quer tirar isso de você. Ele quer que você perca isso. Quer que você fique pensando no passado. Olha só, Daniel, quando foi para estar resolvendo um problema na Babilônia, quando Nabucodonosor pega todos os sábios, chama e não consegue decifrar o sonho. Aí um deles fala assim, olha, existe um, Daniel já era governador, ele já dominava 120 províncias, ele já era do alto escalão da Babilônia, ele já era uma pessoa reconhecida, ele tinha um nome, todo mundo conhecia quem era Daniel na Babilônia. Mas quando foram chamar Daniel, os outros governadores, quando chegaram perto do rei, o que eles falaram? Sabe, Daniel, aquele exilado que veio de Judá, aquele pobre coitado, chama ele. É assim que o diabo fala. Você vai querer mudar as coisas. Sabe quem ele era? Ele era um drogado, era um viciado. Era uma pessoa perdida. Era um depressivo. Era uma pessoa largada. Você sabe quem ele é? Daniel já era governador e quiseram depreciar Daniel. O que o diabo faz é depreciar você. Por isso que você às vezes perde a força de falar quem você é no seu serviço, na sua escola, na sua empresa, quem você é em Cristo Jesus. Eu sou o representante dos céus aqui na terra. Eu fui convidado pelo próprio Deus. Foi Deus que me escolheu. Por isso eu tenho autoridade de colocar as mãos sobre os enfermos e os curarão. Falar novas línguas. E se alguma coisa mortífera eu for contaminado, nada me fará dano nenhum. Quando começaram esse negócio da vacina, e a vacina vai matar, não vai matar? Eu falei, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Nenhuma coisa mortífera fará dano algum na minha vida. Eu declaro sobre você que nenhuma coisa mortífera fará dano algum na sua vida. Nada vai fazer em você. Nada vai fazer na sua família. Nada. Porque nós somos protegidos por Deus. Esses sinais seguirão aqueles que o crerem. Se alguma coisa mortífera lhes pegar, não fará dano nenhum na sua vida. Fique tranquilo. Fala ao teu irmão, fique tranquilo, meu irmão. Você está sentado do lado de um rei, de uma rainha, representante dos céus aqui na terra. Deus tem algo poderoso hoje aqui
Nós estamos procurando a nossa nova pátria. A nossa nova pátria. Meu pai sempre falava, antes de morrer, ele falava: filho, eu não sei se eu ainda conheço o céu, se eu conheci o céu, se eu não conheço o céu, mas uma coisa eu sei, é que eu tenho saudades dos céus. Meu pai foi convertido com uma música que minha mãe cantou: da pátria linda estou tão longe, perdido estou. Os passarinhos, a beleza querem estar me envolvendo, mas isso não me tira a presença de eu quero voltar para minha pátria, Jerusalém celestial. Só lá teremos tranquilidade. Lá não haverá nem choro, nem pranto, nem dor, nem doença. Mas eu venho te falar, Deus trouxe esse reino dos céus aqui